Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos ter que conviver um pouco com o latido do cachorrinho do vizinho, que eu acho que ele está meio agitado hoje e resolveu dar o ar da graça pela manhã. Mas a gente vai sobreviver a isso. São as consequências de estarmos dentro de casa, de fazermos a nossa aula de dentro de casa. Mas a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Nós vamos estudar hoje a parábola do semeador, mas nós vamos dar uma visão geral sobre as 8 parábolas que nós temos no capítulo 13 de Mateus. Então, deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 13 de Mateus e nós vamos começar com essa parábola do semeador. Daqui mais uns 4 minutinhos eu começo a aula. Pega aí sua Bíblia, pega o seu papel, sua caneta, seu lápis para fazer as anotações que você quiser. Abra uma sala de vídeo, compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, para eles poderem participar também dessa aula. Daqui a mais 3 minutos a gente começa. Mais 2 minutos e a gente começa. Já deixa aí o seu texto aberto lá em Mateus capítulo 13. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Mateus 13, do 1 ao 13. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, Mateus 13, do verso 1 ao verso 13. Na minha tradução está escrito assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra suficiente,
e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E, cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará ainda mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não compreendem. Então esse é o texto de Mateus capítulo 13, verso de 1 a 13, que nós vamos estudar hoje. Queremos lembrar que nós estamos estudando sobre o reino de Deus, e eu falei na semana passada que uma das formas e a principal forma de Jesus apresentar o reino de Deus foi através das parábolas, e por isso a importância de se estudar as parábolas de Jesus. Não dá para compreender muito bem as mensagens do reino de Deus, aquilo que Jesus queria falar sobre o reino de Deus, sem compreender as parábolas que Jesus falou. É através das parábolas de Jesus que nós vamos compreender qual é a realidade do reino de Deus, qual é a mensagem do reino de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador, e eu queria só de uma forma didática dizer para vocês que nesse capítulo 13 estão concentradas 8 parábolas de Jesus. Alguns dividem como 7, outros dividem como 8. Eu preferi apontar 8 parábolas de Jesus, e as parábolas são a parábola do semeador, essa que a gente acabou de ler. O centro dela, da parábola, está descrita nos versos de 1 a 9. A parábola do trigo e do joio, que vai do verso 24 ao verso 30 do capítulo 13 de Mateus. A parábola do grão de mostarda, que vai do verso 31 ao verso 32. A parábola do fermento, que está lá no verso 33, o cerne da palavra, o centro da parábola. A parábola do tesouro escondido, que está lá no verso 44, a parábola da pérola, que vai do verso 45 ao verso 46, a parábola da rede, que vai do verso 47 ao 50, e a parábola que fala de coisas velhas e coisas novas, que vai do verso 51 ao verso 52. O capítulo 13 de Mateus, que contém essas parábolas, eu divido de 3 formas essas 8 parábolas que Jesus falou, né? A primeira parte das parábolas de Jesus fala de relações, de relacionamentos. E esse relacionamento se dá em 2 parábolas: a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio. A parábola do semeador fala da relação ou do relacionamento do reino de Deus ou dos cidadãos do reino de Deus com as diferentes classes de homens. Então é esse relacionamento que nós encontramos ali na parábola do semeador. Na parábola do trigo e do joio, nós encontramos o relacionamento do reino ou dos cidadãos do reino de Deus com o iníquo, com aquele que produz a iniquidade. A segunda divisão dessas parábolas são parábolas que falam sobre o avanço, de como o reino de Deus avança, né? E nós temos lá, representando esse núcleo de parábolas, 2 parábolas
parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. A parábola do grão de mostarda mostra o avanço do reino sob um conceito do crescimento vivo. O reino cresce porque o reino é formado por pessoas que têm vida. Então, a parábola do grão de mostarda trata dessa questão. A parábola do fermento fala do crescimento do reino sob o conceito de uma difusão contagiosa. E a gente depois, com calma, vai estudar o que significa isso quando chegarmos nessa parábola. E por último, uma terceira divisão dessas parábolas fala da preciosidade do reino. E a gente encontra isso na parábola do tesouro escondido e na parábola da pérola de grande valor. A parábola do tesouro escondido fala da preciosidade do reino sob o conceito da descoberta daquilo que está oculto, daquilo que está escondido. E a parábola da pérola de grande valor fala da preciosidade do reino sob o conceito do encerramento do que foi oferecido. E como um apêndicezinho, como um adendo a essas divisões, nós temos o que se costuma chamar de parábolas da separação. É a parábola da rede e a parábola das coisas novas e velhas, que mostra a separação entre o bem e o mal no grande dia do julgamento do Senhor. Então, são essas 3 ou 4 principais divisões das parábolas que nós temos no capítulo 13 de Mateus. Com certeza, ao longo da aula, quando eu for falar parábola de alguma coisa, talvez eu dê uma rateada, porque é uma palavra que a gente não usa no nosso cotidiano, né? E aí falar parábola de alguma coisa, às vezes exige uma relação com a nossa fala que a gente não tem muito... A gente não está acostumado a falar. Mas vamos lá. Quando Jesus conclui as primeiras 7 parábolas, né? Eu citei 8 parábolas. Como eu disse, algumas pessoas citam somente 7 parábolas, mas quando Jesus conclui essas 7 primeiras parábolas, ele pergunta aos discípulos se os discípulos entendem essas coisas que foram ditas nessas 7 outras parábolas. E os discípulos respondem que sim. Então, quando ele responde que sim, o Senhor Jesus percebe que a compreensão deles se tornou possível para que ele proferisse essa última parábola das coisas novas e velhas, a fim de revelar a responsabilidade dos discípulos de Jesus como pessoas instruídas no reino dos céus para tirar do seu tesouro as coisas novas e as coisas velhas. As 4 primeiras parábolas foram transmitidas à multidão que se amontoou na praia, sendo o barco, foi utilizado um barquinho que estava por lá como se fosse um púlpito ou um local de ensinamento, uma cátedra para ensinamento, e Jesus utilizou esse barco, subindo nele, e começou a ensinar. As 4 últimas parábolas foram ditas diretamente aos seus discípulos. Se você observar essa relação das parábolas, você verá que elas estão divididas dessa forma: 4 diretamente ao público e 4 diretamente aos seus discípulos. É interessante perceber que não há uma preparação da parte de Jesus para proferir essas parábolas. Jesus não prepara o povo para esse discurso de parábola que ele vai fazer. As parábolas são ditas para aquelas pessoas de forma contínua, num discurso contínuo, e entre elas Jesus só acrescenta algumas palavras. O escritor de Mateus só acrescenta algumas palavras que servem como ligação de uma parábola a outra. Outra parábola Jesus propôs, ou falou-lhes outra parábola, mas as parábolas estão sendo ditas ali por Jesus de uma forma contínua. É o escritor de Mateus
que vai dando pausas, que vai dando pontuações a essas parábolas que Jesus está ensinando para aqueles homens, para aquelas mulheres. É interessante perceber também o papel dessa primeira parábola que Jesus está ensinando, a parábola do semeador. Essa é a maior das 8 parábolas que Jesus está ensinando, e é também a que Jesus se detém um pouco mais de tempo para explicar sobre ela. Há uma interpretação da parte do mestre sobre esta parábola, e ela é uma parábola então que tem essa importância. Não que as outras não tenham importância, mas essa Jesus se detém um pouco mais de tempo sobre ela, inclusive para explicar o significado de uma forma mais ampla dessa parábola. Jesus ensina com a simplicidade e com brevidade, são histórias curtas, não são histórias longas, mas não por causa disso, por serem simples e curtas, que essas histórias não têm uma profundidade que em algum momento precise que o próprio Jesus explique. É interessante nós olharmos para as parábolas e percebermos como Jesus está aproximado da vida das pessoas para quem ele está ensinando, para as pessoas do seu tempo, para as pessoas da sociedade do seu tempo, de várias regiões, de vários núcleos sociais do seu tempo. Jesus fala, por exemplo, algumas parábolas, alguns ensinamentos de Jesus vão de encontro aos fazendeiros, que devem se identificar ao ouvirem das descrições por Jesus da vida que eles têm nos campos. A vida familiar também é abordada nos ensinamentos através das parábolas de Jesus. É outra figura de linguagem que Jesus usa, a vida familiar. Uma outra fonte para as parábolas de Jesus são os comerciantes ou as pessoas que estão caminhando por aquela região, aquele mundo comercial da época, e Jesus então ilustra esse caminhar, essa vida, e faz relações espirituais com essas pessoas. As obrigações da vida cívica e da vida social daqueles homens e daquelas mulheres também são contempladas nos ensinamentos de Jesus, nas parábolas de Jesus. O mundo em geral, a natureza, os pássaros, as flores, a vegetação, as plantas, também são alvo da analogia de Jesus, querendo apontar uma realidade não para pessoas desse mundo, mas uma realidade espiritual e não uma realidade para esse mundo. Então essas realidades espirituais estão inseridas em todas as parábolas que Jesus está utilizando para ensinar sobre um assunto que é o foco do seu ministério, é apresentar o reino de Deus para aquelas pessoas. A maioria das parábolas de Jesus, mesmo que sendo breve, elas preservam essa naturalidade por serem breve, mas elas atraem as pessoas por uma admiração por aquilo que Jesus está falando. Jesus fala de uma forma, nós já falamos isso nas primeiras aulas, de uma forma que os escribas e os fariseus não conseguiam ensinar. Ele ensinava de uma forma diferente e por isso atraía as pessoas para os seus ensinamentos. Essa parábola do semeador e da semente, ou a parábola do semeador, em alguns títulos que tem na Bíblia, que é o foco do nosso estudo hoje, ela também está descrita lá em Marcos, no capítulo 4, no versos de 3 a 9, e depois nos versos de 14 a 29, e em Lucas, no capítulo 8, nos versos de 4 a 15. Quando você tiver um tempo, se você ainda não leu o capítulo 13, especificamente essa parábola de Jesus, a parábola do semeador, leia no Evangelho de Mateus, leia no Evangelho de Marcos e leia no Evangelho de Lucas e faça comparações da forma como cada autor
tratou essas parábolas. Compare e veja as diferenças, as referências que Jesus faz a cada narrativa, em cada narrativa dessa de cada autor dos evangelhos. Então você vai poder ver algumas nuances de como cada evangelista enxergou esse ensinamento de Jesus. Fazendo dessa forma, você vai ter um quadro mais completo daquilo que Jesus queria ensinar sobre esse tema que para ele é principal, que é o reino de Deus ou o reino dos céus. E não vai perceber que é um reino, como eu já falei antes, lá na frente, um reino que vai ser estabelecido, uma vida futura, mas um estado glorificado, mas é um reino, uma existência atual, na comunidade atual, de uma forma espiritual, onde Jesus é o centro, onde Jesus é o cabeça desse reino, mas esse reino é composto por todas as pessoas, por todas as vidas que estão sujeitas a esse Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor desse reino. Então não deixem de fazer essa comparação ali dos textos de Mateus, de Marcos e de Lucas. O Sermão do Monte, nós falamos na semana passada, ele trata desse tema das parábolas e trata disso com importância, e a gente não pode deixar de entender isso, que é porque o Sermão do Monte não poderia ser explicado. O reino ali no Sermão do Monte não poderia ser explicado de outra forma que não fosse através de comparações do dia a dia daquelas pessoas. As parábolas que ilustravam figuras familiares, referências cotidianas, como eu falei na semana passada, né? Coisas que a gente ensina no dia a dia para os nossos filhos. Jesus usa essa mesma prática, essa mesma estratégia para ensinar aquilo que ele queria falar sobre o reino. Por isso que no Sermão da Montanha as parábolas são importantes. Aliás, não dá para estudar Sermão do Monte sem estudar as parábolas. A gente precisa fazer isso de forma conjunta. E aí vamos então partir para a parábola do semeador, a parábola do semeador e da semente. E aí nós temos de cara, nós já lemos o texto, depois você pode fazer as suas anotações nele, nós temos de cara 3 elementos que constituem a parábola do semeador e da semente. Os 3 elementos são o semeador, a semente e o solo. São os 3 elementos que compõem essa parábola. Jesus usa de uma linguagem, quando ele vai falar dessa parábola. Essa linguagem não está lá em Mateus, mas ela está melhor escrita lá em Marcos, no capítulo 4, verso 3, quando ele diz assim: ouvi essa parábola. E aí eu quero pensar com vocês sobre a diferença entre escutar e ouvir. Escutar é menos que ouvir. Jesus está convidando aquelas pessoas para ir além de uma percepção auditiva, de uma percepção em que os elementos do nosso conduto auditivo estejam funcionando para ouvir sons. Eu, por exemplo, estou falando com vocês aqui, estou ouvindo o cachorrinho latindo o tempo todo, mas eu não estou prestando atenção. Se fosse uma linguagem que eu entendesse, eu não estou prestando atenção porque eu estou dando ouvido a outra coisa. Eu estou escutando um som, mas eu estou ouvindo outra coisa. Se estivéssemos numa sala de aula, mesmo com vocês presentes fisicamente, eu estaria ouvindo as experiências de vocês acerca da parábola do semeador. E poderia estar escutando alguém que passou no corredor da igreja, um som que passou desapercebido. Então Jesus convida a não somente escutar, mas a ouvir, a se deter para aquilo que ele vai falar, a captar a atenção
e ponderar cuidadosamente sobre aquilo que ele vai falar a partir daí. Então, essa é uma característica da fala de Jesus que está descrita lá no Evangelho de Marcos. Quando vocês fizerem essa comparação, vocês vão perceber isso. A parábola do semeador e da semente, que discorre aí no capítulo 13 de Mateus e vai do verso 3 ao 23, começa no verso 1, na realidade. A gente não encontra do semeador nenhuma referência para dizer que o semeador é fulano. Não existe nenhuma descrição desse semeador. A única coisa que a gente sabe dele é que ele lançou a semente. A ênfase, então, da parábola não é no semeador. A ênfase da parábola é na semente. A ênfase da parábola não é o semeador. A ênfase da parábola é a semente, e numa segunda ênfase, ou num segundo plano, está também os vários tipos de solo. Então Jesus não está querendo mostrar o semeador. Jesus está querendo mostrar a semente e a relação dessa semente com os vários tipos de solo. E quais são os obstáculos que essa semente enfrenta para a frutificação. A personalidade do semeador e o método de como vai ser empregado, como esse semeador é empregado, é inserido na parábola, não tem muita importância. Isso significa que esse semeador pode ser adaptável e possibilita com que a gente possa pensar essa parábola sobre vários aspectos, sobre várias perspectivas. E eu quero pensar alguns aspectos com vocês sobre quem é esse semeador. Nós podemos pensar, por exemplo, que Deus é esse semeador. Se você pegar a sua Bíblia, não precisa abrir agora, mas deixe anotado isso, lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 27, nós vamos encontrar o próprio Deus se colocando na posição de semeador. Ele diz assim: semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens, com a semente de animais. Então, Deus aí se coloca na posição de semeador. E esse semeador é um semeador persistente, tanto no reino natural quanto no reino espiritual, que age de forma majestosa e é um semeador que não se cansa de semear. Deus se compara a esse semeador, lá no texto que eu fiz referência agora, de Jeremias 31, 27, um semeador persistente, um semeador que não se fadiga de semear, e que apesar de muitas sementes caírem à beira do caminho, como na parábola, a realidade desse semeador num dia, nós não sabemos quando, num dia haverá uma colheita. Então esse semeador, ele é insistente, ele é persistente, porque ele sabe que em algum momento da história haverá colheita dessas sementes que foram plantadas. Então, nesse primeiro aspecto, nós podemos entender que o próprio Deus é um dos semeadores descrito nessa parábola. É claro que o que eu estou falando para vocês é uma interpretação. É possível que dessa interpretação não seja totalmente aquilo que Jesus tenha tido a intenção de dizer em relação ao semeador. Até porque, como eu já falei para vocês, o semeador não existe uma descrição própria dele. Nós estamos conjecturando, nós estamos pensando sobre essa realidade de Deus ser alguém que está o tempo todo lançando sementes, dando oportunidade de crescimento, a despeito da rudeza, a despeito de quanto o solo é rude, Deus está o tempo todo
plantando sementes, lançando sementes, esperando que essa semente produza algum fruto, e às vezes olhando para essa semente que foi lançada e essa semente não produziu nenhum fruto. Então essa é a relação de Deus como o semeador. Uma outra pessoa que pode ser identificada nesta parábola como semeador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele próprio, o Cristo, pode ser visto também como o semeador. No caso de Jesus, Deus, a gente faz uma conjectura por aquilo que o Antigo Testamento nos disse, de que ele semeou na casa de Israel. Mas no caso de Jesus, ele próprio se coloca como semeador. Se você depois olhar aí no capítulo 13, você vai ver que há um momento em que Jesus explica esta parábola, a parábola do semeador, e aí ele diz na explicação da parábola, que o Filho do Homem semeia a boa semente. Ora, o Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus. Então, o semeador aqui é o próprio Cristo, e ele explica isso. E ele se nomeia semeador. Ele dá para ele mesmo um nome como o semeador. Jesus se apresenta como um emblema da imagem de si mesmo. Se você olhar lá no capítulo 13, verso 37, você vai ver que ele põe esse título a esse mesmo. Ele é o Filho do Homem, ele é aquele que está semeando. Então nós enxergamos nesse semeador, que na parábola em si não tem um nome para ele, na explicação da parábola Jesus diz que o Filho do Homem semeia a boa semente. É interessante perceber que na explicação Jesus não diz que ele, o Filho do Homem, o semeador, semeia a semente no bom lugar. O Filho do Homem semeia a boa semente. O lugar é o mesmo. É o lugar que tem pedra, é o lugar que tem espinhos, é a beira do caminho e é o lugar fértil. Então, a preocupação do Senhor Jesus em se identificar não é que ele saiba e que ele vai só semear no melhor lugar. A tarefa do semeador e aqui de Jesus é semear. E semear uma boa semente. Onde ela vai cair, se vai produzir, é uma outra situação, e nós vamos ver na frente por que Jesus não fala que ele semeia boa semente e semeia no melhor lugar. A gente vai ver isso mais tarde, mais à frente. Cristo, então, é esse semeador da parábola, e esse título é bem apropriado para ele, porque nós podemos perceber que nessa parábola Jesus age não como se simplesmente estivesse ensinando para aqueles homens e para aquelas mulheres sobre um assunto, mas como se ele estivesse refletindo, pensando em voz alta sobre o seu próprio ensinamento. Então é essa a forma como Jesus está mostrando essa parábola. E terceiro, melhor dizendo, uma outra percepção sobre essa personagem, quem pode ser essa personagem que é o semeador, o Espírito Santo também é um semeador. De que forma? Nós não vamos encontrar o Espírito Santo efetivamente como pessoa lançando a semente. Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar o Espírito Santo inspirando pessoas, inspirando semeaduras, inspirando semeadores e inspirando essas sementes que foram plantadas. Nós já temos conhecimento, se você não tem, nós já lemos isso, e a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu, ser humano, o máximo que eu posso fazer é contar para o outro ser humano que existe pecado, que existe uma justiça e que existe um juízo. É o máximo que eu posso fazer. E aí, contando isso através do ensinamento do Evangelho,
eu vou aguardar que a ação do Espírito Santo seja convencer esse homem, essa mulher, para quem eu contei sobre isso, que ele seja ensinado de alguma forma. Eu não tenho a função como ser humano, como semeador, eu não tenho a função de fazer ninguém compreender aquilo que eu estou ensinando dentro de uma perspectiva da mensagem do reino de Deus. Eu posso ensinar você a usar coisas num computador. Essa é a minha profissão, eu lido com isso todos os dias. E porque eu sei fazer isso, eu posso compreender, na primeira vez que você colocar a mão num teclado, num mouse, lidando com o computador, se você vai ter um nível de aprendizado muito fácil ou muito difícil. Eu posso ver isso na forma como você vai manusear o equipamento. E eu posso, então, trabalhar na minha mensagem, o meu ensinamento sobre informática, de forma que eu adapte isso para o seu conhecimento. Eu posso fazer isso e isso sou eu que faço. Não existe um espírito da informática que vai ensinar você a fazer isso. Quem vai fazer isso sou eu como instrutor de informática. No assunto, no tema evangelho, no tema reino de Deus, eu sou aquele que ensina, mas eu não posso fazer você compreender aquilo que eu estou ensinando. Na pior das hipóteses, eu posso fazer você não entender absolutamente nada do que eu estou ensinando, porque eu estou ensinando de forma errada o reino de Deus. E vou dar um exemplo disso para você, é quando eu misturo reino de Deus com igreja. Reino de Deus com o endereço. O reino de Deus é o endereço da Terceira Igreja Batista em Anchieta. Quando eu faço essas misturas, misturando o que é o reino de Deus, que não é uma instituição, com aquilo que é a Terceira Igreja Batista em Anchieta, que é uma instituição onde pessoas que fazem parte de um corpo chamado Corpo de Cristo, chamado Igreja, mas que se reúne debaixo de um mesmo teto, num endereço, com um CNPJ. Quando eu misturo o reino de Deus com essa instituição que é humana, o que eu posso fazer é te fazer desaprender, se é possível isso, o que é o reino de Deus. Então, eu preciso ensinar sobre o reino de Deus, eu preciso lançar a semente sobre o evangelho, sobre aquilo que fala o evangelho, mas é o Espírito Santo que vai fazer aquilo que eu não posso fazer, por mais que eu tenha conhecimento sobre o assunto que eu estou tratando, que é o reino de Deus. Quando você pega o livro de Gênesis, por exemplo, ali há uma narrativa sobre como o povo judeu entendia a criação. E esse texto, é importante que a gente perceba que o escritor não estava lá junto com Deus anotando o que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Não foi assim. Esse texto foi escrito anos depois, a partir de narrativas que eram contadas de pai para filho, e alguém resolve juntar essas narrativas, evidentemente sob a inspiração de Deus, junta essas narrativas no que está escrito ali no texto onde nós temos a criação, né? E aí na criação, num dado momento, Deus faz o homem com a sua própria mão, nessa narrativa ali de Gênesis, e está pronto o homem, mas o homem não está vivo. E aí o que Deus faz? Deus sopra nas narinas daquele homem que ele havia criado o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é a porção que Deus transmite diretamente para o homem daquilo que ele é. Então o Espírito Santo é esse fôlego que transmite essa mensagem do reino através de cada um daqueles que vão ensinar sobre o reino de Deus. E o Espírito Santo é como se fosse a palavra expressa em linguagem multiforme, porque
O Espírito Santo consegue ensinar para mim, que sou de um jeito, e ensinar para você que é de outro jeito. Ensinar para mim que tem uma percepção sobre algumas coisas e ensinar para você que tem percepções opostas sobre aquilo que eu penso, sobre as coisas que eu penso. Então o Espírito Santo tem essa capacidade que eu, Ronildo, e nem você que está assistindo essa aula consegue fazer. Somente o Espírito Santo tem essa possibilidade. Então, semeando dessa forma, o Espírito Santo consegue tocar e estimular pessoas a transmitir essa semente, a semear essa semente, e esse é o papel do Espírito Santo que foi dado para nós quando Jesus Cristo ascendeu aos céus. E outro semeador, outra pessoa que pode ser comparada ao semeador, é a pessoa do cristão. Todo cristão deve ser, eu ia falar tem que ser, mas no cristianismo, no Evangelho de Jesus, a expressão tem que precisa ser abolida. Ninguém tem que nada no cristianismo. Ninguém tem que se sentir obrigado a nada, porque se nós nos sentirmos obrigados a alguma coisa no contexto do cristianismo, do evangelho, nós estamos vivendo tudo menos cristianismo e evangelho. Então, todo cristão deve ser um semeador. Todo cristão será um semeador? Não, nem todo cristão será um semeador. Mas todo cristão deve ser um semeador. Ao comissionar os cristãos antes de subir aos céus, de retornar para a sua glória, Jesus fala aos corações de homens e de mulheres, ele fala que os campos estão brancos para a ceifa, ele fala que o campo é o mundo, ele fala que o campo é muito grande, mas que os trabalhadores são poucos, e ele diz, olha, peça, rogue ao Senhor da seara, dessa plantação, para que envie trabalhadores, porque o campo é muito grande, é muito vasto e os trabalhadores são poucos. E lá no finalzinho de Mateus, lá pelo capítulo 28, nós temos registrado a fala de Jesus, que nós chamamos de grande comissão, onde Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí Jesus diz que precisa batizar, ensinar a guardar todas as coisas, fazer discípulos dessas pessoas. Não é só simplesmente jogar uma mensagem e partir, não. Tem que fazer essa pessoa ser discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus nesse contexto, nesse conceito que Jesus está falando ali da grande comissão? É você ensinar alguém a ensinar alguém. Porque foi assim que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus ensina os seus discípulos a ensinar aquilo que ele ensinou para os discípulos. E aí os discípulos, com todas as suas diferenças, com todas as suas nuances, com todas as suas personalidades, ensinam aquilo que o mestre ensinou. O Pedro é arrogante, mas ele não deixa de ser Pedro para ser discípulo de Jesus. Ele, mesmo sendo uma pessoa altiva, uma pessoa que acha que pode resolver as coisas do jeito dele, ele é o Pedro com o seu caráter, com as suas características, que vai refletir aquilo que Jesus ensinou. E reflete de uma forma tão grande, de uma forma tão profunda, que ele vai levando o evangelho de Jesus adiante. Nenhum dos discípulos é exatamente igual a Jesus, não é uma produção em série de Jesus, mas refletem aquilo que Jesus ensinou através de uma relação discipular, de uma relação onde Jesus implanta partes do seu caráter nas pessoas dos discípulos. Então, Jesus diz lá, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele fecha essa grande comissão dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, todo cristão deve ser um semeador. Você precisa se perguntar, e eu preciso me perguntar, se eu estou sendo um semeador, se você está sendo um semeador. E que tipo de semeador você está sendo?
Que tipo de mensagem do Evangelho ou que tipo de semente você está lançando? Percebam que o semeador na parábola é o menos importante. Quando Jesus explica, ele diz que ele é o semeador, mas no começo ele não cita quem é o semeador. Então Jesus está focando na semente, está focando nos locais onde essa semente cai. Então, que tipo de semente eu e você estamos semeando? Será que as sementes que eu e você estamos semeando estão produzindo frutos? Estão produzindo vida? Estão replicando aquilo que a semente é? Porque quando você pega a semente de maçã, por exemplo, e você coloca lá numa terra boa, o que você espera não é outra coisa senão que nasçam maçãs daquela semente que você plantou. Você não planta maçã esperando nascer abóbora, não tem como isso acontecer. Então, que tipo de semente você está plantando? Quando você planta a semente que você chama de evangelho, a pessoa que nasce dessa plantação é alguém que está inserido no Evangelho de Jesus? Se a resposta é sim, ok, continue plantando essa mesma semente. Se a resposta, olha, a pessoa que nasceu dessa plantação não nasceu uma pessoa que reflete as verdades do Evangelho, talvez a forma de você plantar esteja errada a partir da semente que você está plantando, não do Evangelho em si, mas de que forma essa semente está sendo plantada. Será que é Evangelho mesmo? Ou será que é um conceito seu sobre o Evangelho? Será que é a verdade do Evangelho ou é uma interpretação sua da verdade do Evangelho? Porque uma é a verdade do Evangelho, outra é a interpretação que você pode fazer dela. E a interpretação não é a verdade, a interpretação é só a interpretação. E você vai poder interpretar do jeito que você quiser. A Bíblia, e nisso está a mensagem do Evangelho, não é um livro que tem um copyright, né? Você pega lá os livros, quando você abre nas primeiras páginas, tem lá um copyright, dizendo que ao autor daquele livro pertence os direitos daquele livro. E o que está escrito ali é o que aquele autor pensa sobre o tema que ele escreveu. Se você raciocinar diferente do que o que aquele autor escreveu, é uma interpretação sua, não é a verdade do autor. A Bíblia não tem isso. Você abre lá a sua Bíblia, se eu pegar a minha Bíblia aqui e abrir lá nas primeiras páginas, eu vou ter lá a descrição da editora que escreveu essa Bíblia aqui. No meu caso, foi a editora Paulus. Ela escreveu essa Bíblia aqui, editou no ano de 2002, e aí tem lá um endereço do ISBN, que é onde fica registrado todos os livros, e aí quem que fez a aprovação desses textos, está tudo ali. Mas não é da mensagem em si, não é da palavra de Deus, é desse livro aqui que eu estou pegando. A mensagem em si não tem um copyright, não tem olha, a mensagem quer dizer exatamente isso. E talvez seja essa a nossa dificuldade em pregar o Evangelho, porque nós partimos para o texto bíblico com concepções que talvez não sejam as concepções que o texto bíblico de fato quer tratar, e chamamos isso de Evangelho. E quando nós fazemos isso, nós estamos semeando aquilo que nós pensamos ser a verdade, não de fato a verdade. Então, todo cristão precisa ser semeador, mas precisa ter cuidado com essa semente que vai ser plantada. Sabedor que, como semeador, Paulo era um semeador, qual é a postura que Paulo toma em olhar para ele como semeador? Se você olhar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 3, Paulo está dizendo assim: Cristo fala em mim. É diferente de eu dizer assim, eu falo sobre Cristo. Eu falar sobre Cristo é falar sobre aquilo que eu penso de Cristo. Quando eu leio e quando eu vivo o que Paulo está dizendo nesse texto,
Cristo fala em mim, eu estou dizendo, em outras palavras, que o que eu estou falando sobre as coisas que Cristo falou, de fato é o próprio Cristo que está falando em mim. Talvez seja por isso que ele diz que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. O apóstolo, então, se considerava e considerava todo o seu ministério como uma semeadura de coisas que Cristo queria que fossem semeadas. E desde que ele se converte, ele tem essa postura de ser um vaso escolhido por Deus, de precisar semear a semente do Evangelho nos corações humanos, seja em tempo oportuno ou não. Ele diz lá, né, que a mensagem deve ser pregada, o evangelho deve ser pregado em tempo ou fora de tempo. E ele não vê diferença se essa mensagem é pregada entre judeus ou entre os gentios. Da mesma forma como o semeador, ele sai a semear, ele não pensa que se esse solo aqui onde caiu a semente é o apropriado ou se aquele não é. A função do semeador não é olhar o solo, a função do semeador é semear. E a função do crescimento também não é do semeador. A produtividade, por mais que seja a aspiração do semeador, não é de fato aquilo com que o semeador tem que se preocupar no momento da semeadura. O que ele precisa se preocupar é em semear a semente. E aí que a gente tem um grande problema. Porque como semeadores do Evangelho, nós nos frustramos quando a nossa semente não dá fruto. Nós nos frustramos. Nós nos frustramos, por exemplo, quando nós nos preparamos para alguma tarefa e essa tarefa, no contexto da igreja local, parece não ser uma tarefa muito bem quista, muito bem querida. Parece que as pessoas não dão muito valor a isso. Quando Jesus pensa em reunião com a presença de Deus, ele resolve um pouco desse problema para nós, quando ele não qualifica, não faz uma relação de qualidade com quantidade. Ele fala de 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus e basta isso para que ele esteja presente, ou seja, basta isso para que a qualidade seja uma boa qualidade. Então, ainda que a produtividade seja uma aspiração de quem semeia, não é o lançamento, ou seja, o quanto eu estou lançando, o quanto eu estou pregando o Evangelho, vamos dizer assim, que vai medir a minha produtividade. Mas é o quanto de fruto eu estou colhendo que vai medir se aquilo que eu estou plantando está de fato atendendo a uma boa qualidade de plantação. Existe uma coisa chamada pedra de toque. O que é uma pedra de toque? É um instrumento, eu não sei do que é feito, mas é uma pedra mesmo, né? Vocês podem pesquisar depois na internet com calma, com certeza vai estar mais esclarecido isso lá. Que o ourives, a pessoa que trabalha com ouro, usa essa pedra, esse material, para testar se uma joia, um anel como esse aqui, de fato contém ouro nele. Aí o que ele faz? Ele pega essa pedra, coloca lá um reagente nessa pedra ou no próprio material e pega a joia ou o ouro e passa lá na pedra. Dependendo da reação que essa joia teve com aquela pedra, descobre se é ouro ou se não é ouro. E essa pedra chama-se pedra de toque, porque você tem que tocar na pedra para descobrir se a joia que você tem na mão de fato é ouro. Chama-se pedra de toque por isso. A pedra de toque da semeadura, na realidade, é a forma honesta em como eu aplico, em como eu planto essa semente. Se eu, com desonestidade, mudo a mensagem do Evangelho, é como se eu pegasse uma joia que não é ouro e passasse lá na pedra de toque e olhasse e dissesse, olha, não é ouro.
Então a pedra de toque é a honestidade com que eu prego essa palavra. Se a minha palavra ela não está centrada na Bíblia, se ela não está centrada na mensagem de Jesus, e é na mensagem de Jesus, não é na mensagem que eu penso que é a mensagem de Jesus, precisamos deixar isso claro. Se não está produzindo vida, se está produzindo algum tipo de fardo, se está produzindo algum tipo de culpa, algum tipo de peso para carregar, se o evangelho é algo, eu sou evangélico, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer aquilo outro. Se está produzindo algum tipo de peso, não é evangelho. E o apóstolo Paulo chama isso de outro evangelho, e ele diz que é um evangelho anátema, maldito. E ele diz: não acreditem nesse evangelho. Não acredite no evangelho que não tenha sido pregado a vocês, o mesmo evangelho que nós, apóstolos, discípulos de Jesus, tenhamos pregado para vocês. Porque se for diferente daquilo que nós falamos, ainda que seja um anjo do céu descendo até a terra dizendo, se for diferente daquilo que foi ensinado, então é um evangelho maldito. Então é preciso que haja honestidade aplicada nessa semeadura, para que o evangelho de fato seja ensinado. Precisamos então aprender dessa parábola que muito do seu trabalho é duro, é lançar a semente e olhar o espinho acabando com a plantação, é lançar a semente e olhar que o sol consumiu aquela semente, é lançar a semente e olhar que ela caiu à beira do caminho e algumas aves foram lá e destruíram, deram um destino diferente para aquela semente, que não foi germinar, que não foi produzir fruto. E aí pode parecer que muito do seu trabalho como semeador se torne em vão. Mas nós precisamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo disse sobre plantação, né? Paulo diz assim: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Então eu planto, pode ser que eu não veja essa semente sequer brotar, aparecer aquele brotinho lá no meio da terra, mas eu tenho que confiar que a minha parte foi feita, que é semear. O semeador, ele não saiu para ver a semente crescer. Diz a parábola que o semeador saiu para semear. O semeador não saiu para colher. Essa é outra tarefa. Essa é a tarefa daqueles que vão colher a semente, que vão colher o produto daquela semente. O semeador não é aquele que chegou antes e arou a terra e preparou a terra. O semeador não é esse. O semeador, a única tarefa do semeador é semear. E a parábola é clara nisso. O semeador saiu a semear. Não faz outra coisa senão a semear. Então pode parecer muito doloroso para nós quando nós plantamos a semente, quando nós lançamos a semente, não vimos, não observamos o crescimento da semente. Isso acontece muito, às vezes, quando isso está no contexto da nossa realidade familiar, por exemplo. As sementes que nós lançamos na nossa família e que nós não observamos o crescimento. Mas o nosso papel é semear. A gente precisa focar nisso. Tirar o foco do nosso papel, que é semear, vai nos fazer ter dores das quais nós não temos que ter cuidado com ela. O nosso cuidado é semear. O nosso trabalho é semear. O nosso trabalho é meter a mão dentro do local da semente e lançar a semente na terra. De fato, nós nem devemos observar nesse caminho de lançar a semente se alguma caiu num lugar que não deveria cair e vai ter algum efeito diferente do que se esperava. O nosso trabalho é semear. Além disso, tudo que o semeador precisa fazer está nessa frase do começo da parábola. O semeador saiu para semear. Está acima do nosso poder fazer a semente brotar. Eu aprendi essa semana uma coisa que foi muito importante para a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. É a preocupação exagerada que a gente tem com coisas que não estão no nosso controle. E a gente tem, falsamente, a mania de dizer que o nome disso é planejamento. A gente diz que
que é planejamento, e a gente se preocupa com coisas que não devíamos nos preocupar. E a gente precisa compreender que o que não está no nosso controle, nós não temos como fazer nada. A gente precisa confiar que há coisas sim que estão no nosso controle e há coisas que não estão no nosso controle, que nunca estarão no nosso controle. Ah, Ronildo, eu preciso me preocupar com o dia de amanhã? Não, eu preciso me preocupar com esse instante agora, com esse momento agora. Ah, mas Ronildo, eu não tenho que planejar o futuro? Sim, eu tenho que planejar o futuro, mas eu não posso confundir planejamento com vivência. O nosso grande problema é que a gente confunde o planejar com o viver. Eu planejo que daqui a 2 anos eu vou ter algo na minha vida, um bem ou uma faculdade. Eu estou estudando, por exemplo, e eu planejo que daqui a 3 anos eu termine o curso que eu estou fazendo. Mas eu não consigo dimensionar o que vai acontecer no meu próximo período de matéria. Eu não consigo dimensionar isso. Então eu posso planejar sim, mas eu vou viver cada dia da minha vida, e é aquele dia que eu tenho controle naquele momento só. Não é nem no segundo seguinte. O segundo seguinte da minha vida eu já não tenho controle. Eu tenho que viver as minhas experiências nesse momento. Então, se todos que vão plantar a semente pensarem dessa forma, eu vou semear, eu não tenho controle do que está lá na frente, nós vamos ter menos dores do que nós costumamos ter. Nós precisamos testemunhar que Cristo é aquilo que Ele disse que era, que o Evangelho modifica pessoas como Jesus disse que modificaria, que a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não de uma forma como um amuleto linguístico, a gente deve pensar isso. Essa verdade é o próprio Jesus, é conhecer Jesus e Jesus vai libertar. Não é um amuleto que nós usamos em algumas horas. Essa frase não é uma frase de efeito, mas é a verdade é Jesus. Você vai conhecer Jesus e Jesus vai te libertar dos seus conceitos e dos seus preconceitos, da sua vida que você vive e não agrada a Ele, e de fato você vai ser liberto. Mas vamos viver isso como sendo uma realidade, não para daqui a alguns anos e nos preocupar com o que pode acontecer amanhã. Então, viver uma vida com o coração lá no futuro, eu plantei a semente, o que vai acontecer com essa semente? Não é papel do semeador. Se você pegar lá em Marcos, no capítulo 4, versos de 26 a 29, especificamente no verso 28, há uma expressão de Marcos sobre crescimento. E aí o texto diz lá que a semente cresce de si mesmo, né? Essa expressão de si mesmo, lá no texto original, o texto onde o Evangelho, onde o Novo Testamento foi escrito, o texto, o idioma grego daquele tempo, essa expressão de si mesmo, a palavra é autômatos. É muito claro você entender o que quer dizer autômatos, que é dessa palavra que vem o nosso automático. Então, Marcos está dizendo lá na sua língua original que quando você lança a semente, não pode existir outra coisa senão ela germinar. Algumas intercorrências podem acontecer. Caiu num solo pedregoso, caiu no meio de espinhos, as aves comeram. Mas quando você lança a semente, o caminho autômatos, o caminho automático dessa semente é chegar no solo, passar por um processo de morte, porque toda semente, para germinar, ela precisa morrer primeiro. Ela passa por um processo de morte e germina e vira uma planta que vai produzir fruto como ela produziu. E a mensagem da parábola é essa, que a semente vai produzir fruto dela mesma, 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30, dependendo de como ela foi semeada. A parábola do semeador, e o semeador nessa parábola
denota uma identidade, uma incorporação entre a semente e aqueles que a recebem. Ou seja, nós somos responsáveis pela semente e não por aqueles que recebem a semente. Eu sou responsável por lançar a semente no solo. Eu não sou responsável pelo solo onde essa semente vai cair. É possível que eu e que você estejamos lançando sementes que estejam caindo em solos que não são apropriados. É possível que isso produza um nível de dor, um nível de preocupação, um nível de sofrimento. Mas a mensagem da parábola não é: se cair à beira da estrada, desista de ser semeador. Se cair no meio do espinho, desista, porque você não soube lançar a semente. Se cair no meio das pedras, desista, porque você não tem uma boa pontaria com a semente. A mensagem não é essa. A mensagem é: primeiro, você é o semeador. Segundo, você tem semente. Terceiro, você tem que lançar a semente. Essa é a mensagem da parábola. É nisso que nós precisamos nos fixar quando nós olhamos para essa parábola. Há caminhos que na nossa semeadura, no nosso lançar de semente, não serão entendidos por nós. Há caminhos que essa semente que foi lançada não serão entendidas por nós como sendo uma realidade positiva. Mas não é o nosso papel pensar nesses caminhos. O nosso papel como semeador é pegar a semente do local onde ela está e lançar a semente no solo. O caminho que essa semente vai fazer não é a nossa especialidade. O local onde a semente vai cair não é nossa especialidade. Sequer que fruto e quanto de fruto essa semente vai produzir é a nossa especialidade. Vamos pensar nisso quando nós lançarmos a nossa semente. Pensar diferente disso vai produzir inquietações em nós, das quais nós não temos e nunca teremos controle. Pensar diferente disso vai produzir dores em nós, das quais a gente não precisa ter dor. Mas se nós pensarmos que um é o que lança a semente, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, nós vamos ter a certeza que num tempo apropriado, pode ser que não seja no meu tempo, no tempo que eu esteja vendo, pode ser que não seja num tempo do local que eu estou convivendo, mas num tempo apropriado. Aquela semente vai produzir 1 para 100, 1 para 60 e 1 para 30, mas ela vai produzir fruto de acordo com aquilo que eu plantei. Se eu plantei para o reino de Deus, eu vou colher frutos para o reino de Deus. Se eu plantei para a misericórdia, para a graça, eu vou colher frutos de misericórdia e de graça do Senhor Jesus. E na próxima semana a gente continua com mais uma parábola e eu espero que você tenha aprendido sobre essa parábola, sobre como ser o semeador dessa parábola e se preocupar em plantar, em lançar a semente do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estar conosco nesse mesmo canal, logo mais às 19 horas, quando nós vamos ter o nosso culto, a nossa celebração a Deus e vamos também ter a nossa ceia em família. Como é que você vai fazer para se preparar para essa ceia em família? Já que nós não podemos estar lá no local onde nós costumávamos fazer isso. Você vai pegar o pão, você vai pegar o suco de uva e vai separar em porções correspondentes lá à sua família e vai seguir, arrumar um espaço para colocar esses elementos e vai seguir as instruções lá na celebração da ceia através da live e nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, a comer e beber até que Ele venha. Então, às 19 horas, você está convidado a participar conosco desse culto e da celebração da ceia. No próximo domingo, às 10 horas, nós estaremos aqui de novo falando de mais uma parábola que era uma forma como o Senhor Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Eu quero orar contigo nesse momento. Deus, muito obrigado pelo ensinamento da parábola do semeador. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de semear a boa semente.
E nós contamos contigo que o teu Espírito Santo fará com que essa semente produza 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30, mas que produza frutos dignos da misericórdia e da graça, frutos que reflitam o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou nesta parábola, Pai. Esteja com cada um que teve a oportunidade e que terá a oportunidade de aprender através dessa parábola. Que o teu nome seja engrandecido através daquilo que foi ensinado, Pai. Esteja com cada um de nós. Nos abençoa nesse dia, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Tenha um bom dia e esperamos você logo mais às 19 horas. Fique com Deus.